Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre continue a amar os seus inimigos. Esse assunto é muito interessante, que é baseado em Mateus capítulo 5, versículo 44. Agora vocês devem então se perguntando por que continuar a amar os seus inimigos conforme jw.org. Vamos ver um assunto muito interessante, né? Quem disse que era para continuar a amar os seus inimigos? Bom, todo mundo sabe que foi Jesus, ele que disse isso. Então, biblicamente falando, amar o seu inimigo é o que todos devem fazer para que alcance o reino dos céus e para que alcance também a vida eterna. Então, nessa doutrina, se fala muito disso, né? Mas vamos dar uma analisada em um contexto muito interessante, que em cima deste artigo, que eu vi até Osmanito falar isso, e eu gostei desse assunto porque eu peguei esse título em cima de um vídeo deles, né, numa live. Parabéns a Osmanito e parabéns a nosso amigo Raposa de Fogo, um ótimo, muito bom. Gosto muito dos vídeos deles também. Então eu vou falar sobre esse assunto muito interessante, fazer observações na textualização. Eu vou abrir aqui para você a textualização. Você pode colocar na sua pesquisa KM de 7 de 88, página 2. E eu achei interessante aqui, ó. Não tenha tratos com apóstata. Abre aspas, fecha aspas, tá? Isso quer dizer que é uma opinião. Quando alguém coloca abre aspas e fecha aspas, você fica sabendo que é uma opinião que está naquele texto. Não é um contexto real, realístico. Alguém colocou aquela opinião lá, naquele texto. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ter uma ideia do que nós estamos falando aqui, né? Então eu vou abrir aqui para nós olhar uma olhada no texto. Consideração por um ancião habilitado da matéria publicada em A Sentinela tal. E aí eu achei interessante que eles falaram algo bem interessante aqui, ó, para os anciãos alertar desde aquela época os publicadores. Então vamos lá. Alerte os irmãos sobre isso. Alerte, foi o que o corpo governante pediu. Alerte os irmãos sobre isso. Tá? Não esqueça de maneira nenhuma de que essa palavra alerte na realidade, uma forma da organização falar para os anciãos: fique de olho nos irmãos, nos publicadores, tá? Fique de olho nos publicadores, tá certo? Fique bem ligado nessas palavras, tá? Nós temos que se atentar a essas palavras. Pois, se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Observe que, vamos lá. Observe bem que eu vou colocar aqui, onde ele termina com o texto, e o texto diz assim, ó: no entanto, irmãos, com respeito à presença de nosso Senhor Jesus Cristo, e sermos reunidos com ele, pedimos a vocês que não percam facilmente o bom senso, não fiquem assustados, quer por uma declaração inspirada, quer por uma mensagem falada, quer por uma carta aparentemente vinda de nós, que afirmem que o dia de Jeová já chegou, que ninguém os desencaminhe de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelada o homem que viola a lei,
o filho da destruição. Eles usaram um texto, né, que é de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 3, que chama a atenção, que fala sobre a presença de Jesus Cristo, e tem um pequeno trecho falando a palavra apostasia. Tá? Esse pequeno trecho aqui é o trecho que eles utilizam a favor deles. Vamos prestar atenção por quê? Vamos lá. Se você olhar aqui esse contexto, você vai entender só por esse contexto aqui que ele coloca o texto conforme que interessa a eles. De que forma? Alerte os irmãos sobre isso, falou para os anciãos. Pois, se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Tá? Quando você abre o texto de Mateus capítulo 5, versículo 44, veja o que Jesus diz. Lembrando que o que ele falou aqui não está no texto, ele está dizendo que as pessoas são inimigas. Mas o texto não fala que ninguém é inimigo. Né? O texto não deixa claro nenhum desses textos aqui. Isso aqui foi palavras da organização. Se eles não estão na organização, eles são nossos inimigos. Olha só. O que foi que Jesus disse mesmo? Mateus 5, capítulo 44. No entanto, eu lhes digo, continue a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que vos perseguem. Se você for olhar bem, eles dizem aqui, ó, alerte os irmãos que estão na organização, não são nossos amigos, mas inimigos, ou significa se afaste totalmente dessas pessoas. É isso que eles estão dizendo. Odeie essas pessoas indiretamente, nossos inimigos. Você gosta do seu inimigo? Não. É verdade? Aí só porque uma pessoa deixou de estar na sua religião, você diz para ele, você é meu inimigo, seu desgraçado. Você vai dizer isso a ele? Só porque ele deixou de sua religião. É uma pessoa maravilhosa, continua bondoso. Aí você diz isso, que ele é seu inimigo. Só porque ele deixou de estar na sua religião. Quer dizer, e se ele não entrasse na sua religião, fosse seu vizinho? Você não ia dizer que ele era seu inimigo, mesmo ele estando fora da religião. Porque só porque ele entrou e agora saiu, você diz que ele é seu inimigo? Que doutrina é essa que você está assimilando para a sua cabeça? Que mentalidade macabra é essa? Que mentalidade sociopata implantaram em você? Será que alguém está fazendo lavagem mental em você? E você chamando essas pessoas de seu inimigo? Se o próprio Jesus deixa claro, isso é bíblico, não é eu que estou falando, é bíblico. Ou você está lendo a Bíblia errada, ou você está lendo de cabeça para baixo, meu querido. Só pode. Porque deixa claro, olha o que ele deixa claro, olha. Muito simples. Mateus 5,44. No entanto, eu lhes digo, continue a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem você. No caso de uma pessoa que está fora da organização, ele não está perseguindo você. Ele está falando a verdade, é diferente. Aí eles jogam como se estivesse perseguindo você. Não. Eles que estão lá mentindo estão com medo. Vou dar um exemplo simples. Honesto. Porque a organização, ela não aceita nenhum irmão, por exemplo, opinar ou questionar algo. Você é inteligente e deve raciocinar, né? Eu acredito que você tem um cérebro, né? Por que será? Por que será? O que nós temos que entender é que o que a Bíblia fala é uma coisa. O que doutrinas fala é outra coisa. A doutrina puxa para a sardinha deles. Ou de qualquer uma. Então, por exemplo, Jesus diz amar. Vocês dizem odeie. Mantenha a distância, não queira conversa, nem que seja seu pai, sua mãe, manda para cá no chapéu. Só falta dizer isso. E vocês se tornam animais. Se tornam macabros, porque não percebem que estão sendo dominados mentalmente. Imagine você,
Não fala com sua mãe só porque sua mãe diz assim. Só porque sua mãe disse, eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Aí você diz, não, então você não presta, desgraçada. Até que você me criou, mas você não presta, só porque deixou a organização. É mesmo? Será? Ou você que não presta? Ou você que é imprestável, animalesco? Ela tem o direito de escolher o que ela quiser. Ela tem o direito de sair para onde ela quer. Ela tem o direito de viver a vida dela. E quem é você para condená-lo? Inescrupuloso, podre, pecador. Quem é? Nós todos somos. Por que você seria capaz de fazer isso? Então, pessoal, percebe-se como uma coisa muito séria. Nós todos somos pecadores e podres. Por que eu vou julgar alguém? Dizer que você vai ser salvo e que outros vão ser mortos? Quem é você? Eu vou dar um exemplo muito simples também que a gente via direto. Eu lembro muito bem que quando eu estava lá, ancião, não deixei de ser ancião, porque experiência você não deixa de ser por causa de religião, deixou de ser ancião. Continua ancião, até mais sabido do que antes. Então, o que acontece? Lá na organização, não existe pessoas que fazem errado? Não existe? Existe. Tá? Não existe, né? Ela vai morrer igual quem está fora também, não é isso que é assim que vocês pensam? Ok. Mudou a vida dela só porque ela estava lá dentro? Não. Como também qualquer uma, se a pessoa tiver de maldade, em qualquer outro local também vai acontecer a mesma coisa. Então não adianta a gente ser irrealista, viver em um mundo que não existe. O contexto bíblico é simples, amar ao próximo. Acabou. Se você olhar o contexto de Mateus capítulo 7, versículo 1, lá diz, não julgueis o seu próximo. Não julgueis. Aí você diz, não, eu julgo porque eu estou com autoridade. Quem é você para ter autoridade, para julgar alguém? Ou você não está lendo a Bíblia direito, ou você não está aplicando os ensinamentos. Só porque uma organização diz que você pode, você vai fazer. Vai passar por cima de Cristo. De Jesus. Você vai passar por cima. Só porque alguém diz que é para você passar por cima, você passa por cima. Tá, então eles são maiores que Jesus? É isso? Não, você está dizendo isso para mim. Não, vocês estão dizendo isso para mim. Nunca eles foram maiores. Mas sabe por que vocês obedecem? Porque vocês não param para pensar. Eles querem pessoas impensantes. Por isso que eles fazem uma programação de reuniões. Essas programações de reuniões é para fazer vocês focarem somente no que eles desejam. Existe uma programação de lavagem doutrinal o tempo todo. Reunião. E se você não assistir online, ele chama atenção e vai atrás de você. Saber por que você não apareceu. E você não apareceu por quê, minha irmã? Por quê, minha irmã? Você tem que entrar no login, minha irmã, do Zoom, minha irmã. Tem que entrar no login do Zoom. Você tá ficando fraca na fé, minha irmã. Fraca na fé. É isso que eles fazem. O povo ainda não entendeu. Qualquer pessoa que está bem da mente, que não está doente mental, que não está com problemas mentais, sabe do que eu estou dizendo. Porque testemunho de Jeová tem muita testemunho de Jeová com perturbações mentais. Esse grupo, no fundo, se torna uma seita por causa disso. Porque toda seita se diz ser mais especial que as outras. Religião não, uma seita faz. Se a seita disser que é melhor que as pessoas, que vai ser só ela vai ser salva, que o resto é filho do diabo, sendo que todo mundo é filho do Criador. Todo mundo é filho do Criador, é fonte do Criador. Todo mundo veio de Adão e Eva, não veio de outra pessoa. Você veio da onde? Você veio de outro ser, foi? Não foi de Adão e Eva, não foi? Tá bom, se você veio de outro ser, você me fala, tá? Manda, deixa uma mensagem aqui, ó. Embaixo, você diz, ó, vim de outro ser aí. Escolhe um nome aí pra vocês. Porque todo mundo veio do mesmo lugar. Todo mundo veio do mesmo Criador, da mesma fonte. Eu mesmo vim da fonte criadora. Eu não vim de outro local. Meu pai, minha fonte criadora, é o mesmo de todos. Todos nós viemos dele. O supremo criador de todas as coisas. Não é verdade? Então, pessoal, vamos raciocinar, vamos amar o próximo. Vamos parar de falar besteira em cima de doutrinas que as pessoas vão desenvolvendo. Vocês não raciocinam que é doutrinas. Eu sinto dó, infelizmente, porque nós observamos quão cegos estão as próprias testemunhas de Jeová. Como é, por exemplo, eu conheci um caso
agora recente, de um jovem que foi a mãe foi desassociada, né, doente, e ele deixou a mãe morrer às mínguas. Por quê? Por causa de doutrina, de religião, de não falar. Ele era tão fanático que deixou a mãe dele morrer, em vez dele cuidar da mãe. Por causa de quem? Doutrina do JW. Como é que você deixa sua mãe morrer? Me responde, olha para os meus olhos e me responde. Me responde para mim. Você deixa sua mãe morrer. E a mãe deixa o filho morrer. Porque não pode nem atender o telefonema, deixa seu filho morrer. É assim que funciona. Está certo. Está certo, é a cabeça de vocês. Porque Jeová que é assim. É Jeová que é assim ou o corpo governante que é assim? Hã? Jesus mandou isso mesmo, foi? Não estou sabendo disso, não. Eu não li texto nenhum que falou isso, não. Eles usam um texto de 1 Coríntios capítulo 5 para justificar toda uma merda que se faz. Toda uma merda que se faz. O filho deixar uma mãe morrer, isso me revolta. Porque simplesmente é o que está acontecendo. Aí diz assim, mas muitas das testemunhas de Jeová estão começando a se reunir para abrir processo coletivo. Está errado? Não. Está errado não. Ela está cometendo um crime, ela é criminosa. Uma religião seita e criminosa. Porque as testemunhas de Jeová não entendem que existe lei no país. Que é leis para deixar as coisas ordenadas. Na minha humilde opinião, Betel é podre, cheio de sangue derramado. As atitudes dela? Quem nunca estudou sociologia, psicologia, não sabe como ela derruba a pessoa. Eu não senti nada. Ao contrário, sou feliz. Sou uma pessoa que tem uma personalidade. Sair, pra mim, não fez diferença. Se meu pai não fala comigo, é problema dele. Se meu irmão não fala comigo, é problema dele. Se minha mãe não fala comigo, é problema dele. Pra mim, não faz muita diferença. Entendeu? Para mim não faz diferença. Né? Primeiro, porque eu conversava pessoalmente com ele. E ele sabe que o nome não é Jeová. Ele sabe. Isso foi desenvolvido por William Tyndale em 1537. Então você que está assistindo esse vídeo, fique sabendo disso. Está lá na sua Bíblia, você que não pesquisou direito. William Tyndale em 1537. Que na realidade era um maçom. E Jeová é o nome do deus Jabulon da maçonaria. Não é o nome do Criador. Isso está também na revista O Nome Divino, página 7. A organização sabe que o nome não é Jeová. E vocês também não sabem, muitos aqui que estão assistindo também não sabem disso. Sabe por quê? Muitos saem da organização e não pesquisam. Tá? Tem que pesquisar, tem que estudar, tem que abalizar, para vocês saberem que vocês estão numa seita maçônica. E vocês, a maioria, não sabe. Tá? A maioria não sabe. Então vocês correm um risco muito grande de estar chamando palavras cabalísticas, nomes que você nem sabe o que é. Então, se é um testemunho de Jeová, vem confirmar com qualquer um o nome Jeová, diga a ele, vai estudar, seu analfabeto. Porque Jeová, Jeová, foi um nome desenvolvido por William Tyndale em 1530. E Joseph Rotterman, em 1911, usou esse nome. A organização reconhece isso no vídeo de 2015, o nome divino. Ela reconhece que o nome não é Jeová. Aí ela disse, mas por que nós falamos? Olha como eles falam. Por que nós falamos? Porque é o mais que se aproxima. Não. É o mais que vocês usaram o nome da maçonaria. Vocês que usaram dizendo que o nome é Jeová. Porque o Rutherford está no livro dos maçons. Russell também está no livro dos maçons. O pai de Russell, John Russell, se não me engano, John Russell, alguma coisa, ele também está no livro dos maçons. Eu tenho esse livro. Está no livro dos maçons. O nome do livro é Occult Theocracy. Na página 700 e alguma coisa, 756. Ele está lá. E poucos sabem.
Então dizer que essas pessoas são inspiradas, são divinas, gente, acorda. Vocês são bobos, vocês nem estudaram a história da religião direito. Vocês nem sabem quem era Rutherford. Rutherford pegava um monte de menininha, por isso que era solteiro, comia um monte. Largou a esposa e o filho para pegar as testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová e comer. Depois, eu vou ser honesto, mas essa é a realidade. O próprio Russell, né? Ele foi adúltero. Largou Maria Russell. E Maria Russell ganhou com ele no processo. Que Maria Russell descobriu que ele ficava com as menininhas. As estudantes da Bíblia pegar uma, pegar outra, pegar uma, pegar outra, pegar uma, pegar outra. O povo é bobo, pô. O povo é muito bobo. Dá fé a homens que nem sabem quem são esses homens. Por exemplo, você sabe quem são esses caras do corpo governante? Você tem ideia? Tem ideia? Não, né? Tem não, né? Já percebi que vocês não têm ideia nenhuma mesmo, não. Já percebeu quem são esses caras? Você conhece esses caras? Para dar confiança. Você pode confiar neles. Você não confia no seu vizinho, você vai confiar nesses homens. Você não sabe nem quem são eles, gente. Os caras dos Estados Unidos que você não sabe nem quem são esses caras. E tudo do grau alto. Não tem essa. Se você perguntar ontem em cima de Jeová, como é que eles são escolhidos? Por Espírito Santo. Todo mundo diz que é escolhido pelo Espírito Santo. Só um idiota mesmo. Para comer uma conversa tão idiota como essa, né? Espírito Santo. Será mesmo? Será que é Espírito Santo? Você tem certeza, meu amigo? Você nunca viu falar de dinheiro, não, né? Só para vocês terem uma noção, Betel está com 4 bilhões em investimento no mercado de ações. Pergunta ao testemunho de Jeová, você sabe disso? Como é que o testemunho de Jeová vai saber disso se eles são doutrinados que não é para ler nada fora da organização? Para eles não descobrir as coisas. Como é que eles vão descobrir? Como é que eles vão descobrir, por exemplo, que o corpo governante estava na corte australiana respondendo pedofilia, que a organização diz que não tem pedofilia. Aí vem um cara abestalhado querendo fazer média com as testemunhas de Jeová, não sei o que Vieira, o nome dele, esqueci o nome dele agora. Eu fiz até um vídeo mostrando como ele falou besteira como que uma vez. E tá lá. Tem vídeo dele que faz 15 mil acessos. Por quê? Ele fica babando o ovo de testemunha de Jeová fanático para subir o canal dele. O canal dele não tinha nem acesso. Agora eu vou pular para mentira só para o meu canal ter acesso. Não, meu canal é para poucas pessoas. É para as pessoas que querem aprender. E se eu quisesse botar o canal lá para cima, eu podia pagar o Google. Entendeu? Podia pagar o Google. Eu podia pagar o Google, por exemplo, R$900 para chegar a 7 milhões de pessoas e alcançar todas as testemunhas de Jeová. E não tem nem 7 milhões de testemunhas de Jeová no Brasil. O Brasil chega a 700 e poucos mil, porque um monte de gente já saiu. Eu podia fazer isso, pegar no meu bolso e fazer isso. Mas não. Não me interessa fazer isso. Já existe o canal de Osman Newton, já existe o canal do Raposa, já existe o STJ, já existe o JWR do Ancião, existe o meu, está ajudando muita gente. O meu é pequeno, tem quase 700 pessoas, porém já teve mais de 55 mil visualizações, ou significa, muita gente aprendeu coisas boas no meu canal, e muito profundo que outros canais não falam muito, porque diferente de muitos, eu sou pesquisador. Eu não falo nomes que eu não sei a origem. Eu tenho que olhar a etimologia. Eu prefiro só chamar meu Pai e Criador dos céus e da terra. Porque aonde você não sabe a origem de nome, não fale. A Igreja Católica fez uma adulteração enorme no sistema há 2000 anos atrás. Eu estou falando de desde 1325, gente. No Concílio de Nicéia. Alguns aqui vão saber o que eu estou dizendo. Os que já estudaram um pouco sabem do que eu estou dizendo aqui. O livro Apocalipse de Pedro foi tirado da Bíblia. A Bíblia está incompleta. O livro de Enoque foi tirado da Bíblia. É muita coisa, né? Se eu for contar tudo aqui, a gente vai passar a noite toda falando sobre esses detalhes. São muitos detalhes. A história de Adão e Eva,
Como foi que foi alterado um pouco o Gênesis, né? Muita coisa. A arqueologia prova que foi alterado. E pouca gente sabe disso. Interessante que não dá arqueologia na escola. Já repararam? Vocês já repararam isso? Algum de vocês tiver alguma observação, bota aí no comentário. Não é verdade? Não existe arqueologia na escola. Não se ensina. Não se ensina arqueologia na escola. Por que será, hein? Que o sistema não ensina arqueologia nas escolas? Mas a organização gosta de pegar os pitadinhos de arqueologia para dizer que ela está ensinando a verdade. Não, porque lá na época de fulano existe a comprovação arqueológica. Mas por que a verdadeira arqueologia não ensina em lugar nenhum? Nem no Testemunho de Jeová ensina. Por exemplo, se vocês não sabem, por exemplo, aqui na Amazonas é cheio de pirâmide. Ninguém sabe. Que coisa interessante, né? Outros acham que só pirâmide só tem no Egito, só na cabeça do Testemunho de Jeová. Existe pirâmide da Bósnia, pode pesquisar na internet. Pirâmide da Bósnia, pirâmide de Bolívia, pirâmide, todos, Índia, China, tudo tem pirâmide. E o povo não sabe. Por quê? Pouca informação. O Testemunho de Jeová tem pouca informação. Eu era ignorante, gente. Eu era um ancião jumentólogo. Agora, imagine isso. Eu já estudava muito, já achava que eu era jumentólogo, como pesquisador. E eu sabia de coisa demais. Mas, ao sair, eu percebi como se tivesse algo ruim saísse de mim. Aquele peso saiu de mim. E parece que minha mente, o Criador, abriu de uma forma estúpida. Eu tiro meu tempinho aqui para informar vocês. Não esqueça do WhatsApp aqui embaixo. Caso algum de vocês queiram entrar em contato, tem que falar sobre a sua história ou mandar alguma coisa para me postar nos vídeos, tá? Fiquem à vontade. Não vou divulgar nome, não vou divulgar nada. Tá certo? Então é isso, pessoal. Foi muito bom estar com vocês hoje. A conversa foi bacana, bem descontraída, né? Mas falando que na contextualização, continue a amar seus inimigos, a JW não aplica nem um pouco isso. Tá bom? Um abração e até a próxima.